Olá! Quando o programa Mais Médicos foi lançado pelo governo federal, as opiniões da classe médica brasileira se dividiram. A criação de uma carreira para médico no Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma das prioridades para a categoria. Tramita há mais de 5 anos na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição que estabelece diretrizes para a organização da carreira do médico. Nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar com o deputado Irã Gonçalves, do PMN de Roraima, que é médico e vai trabalhar em prol da categoria. Eu sou Regina Assunção e o Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Irã Gonçalves, o senhor está na sua primeira legislatura. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as perspectivas para que esse projeto de uma carreira única para médicos no SUS que seja aprovado aqui no Congresso. Bom, inicialmente um prazer estar aqui e me convide mais vezes. Eu gosto de debater, eu estou aqui para isso. Eu tenho um trabalho muito longo no movimento médico brasileiro. Eu fui presidente do Conselho Regional de Medicina do meu estado 2 vezes, fui assessor da presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, porque eu sou oftalmologista de especialidade e sou médico legista também, agora já aposentado, porque trabalhei 25 anos também como legista. E sou médico do Ministério da Saúde também. E, veja bem, nós acreditamos, o movimento médico acredita que, para corrigir essa distorção que hoje existe no Brasil, hoje, para você ter uma ideia, nós temos cerca de 400 mil médicos no Brasil, 70% deles estão no Rio, São Paulo e Minas. 65% mais ou menos dos municípios brasileiros carecem de médicos, não tem médicos nas suas equipes do Programa de Saúde da Família. E nós acreditamos no movimento médico, que se nós consignarmos em lei de que o médico terá uma carreira de Estado, ele terá direito a um plano de cargo e salário adequado. Vou fazer uma analogia aqui, por exemplo, com o Ministério Público e com o Judiciário. Você vê que o Brasil todo, em todas as comarcas, nós temos juízes, promotores. Por quê? Porque eles têm uma carreira de Estado, eles têm uma garantia de segurança, bom salário, garantia que eles vão ascender na sua profissão, eles normalmente vão para um município menor, depois eles vão chegando para perto das capitais, eles são suplentes, depois eles passam a titularidade, depois eles podem ser, no caso dos juízes, desembargadores, enfim. No nosso caso, o médico, normalmente, ele vai para essas cidades menores se ele tiver algum apego sentimental com a cidade. Por exemplo, como foi meu caso, eu fiz residência médica no Rio de Janeiro e há 33 anos eu fui para Roraima. Eu não sou sul-amazonense, meu pai estava trabalhando em Roraima, como eu estava muito longe dele, foi essa a razão que eu fui para lá. Então eu tive essa razão sentimental, porque se não fosse, eu poderia ter voltado para o Amazonas, ou mesmo ter ficado no Rio de Janeiro, que me dava muito mais condição técnica de trabalhar. Então, agora, deputado, a carreira atípica não seria somente a única solução, já que a gente precisa de uma formação melhor dos médicos, né? Sem dúvida. Você mesmo estava falando desse exame do Conselho Federal, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que reprovou mais de 50% dos médicos do Estado. Como conjugar essas medidas? Veja bem, essa política é uma política específica do Conselho de São Paulo. O Conselho de São Paulo que está sempre um pouco à frente, onde tem as maiores eminências médicas do país, tanto no ensino como na técnica, né? Então, o Conselho de São Paulo, ele estabeleceu essa prova de proficiência, que ela não é obrigatória. Os médicos recém-formados, eles fazem essa prova para que eles se autoavaliem e para que o Conselho avalie também o conhecimento que eles adquiriram na universidade. E eu conversei há pouco com o Dr. Braulio Luna, que é o presidente do Conselho de São Paulo, e nós estamos discutindo essa questão. É uma questão preocupante, né? Nós estamos vendo que algumas universidades não estão formando médicos com a qualidade que a sociedade espera. Né? Seria o caso de ter um exame nacional de medicina, como existe o exame da OAB? Alguns líderes do nosso movimento defendem essa bandeira e outros não. Até porque, para que nós tenhamos um exame de ordem, nós temos que fazer um projeto de lei que torne esse exame obrigatório. Porque a nossa lei de 1957, ela diz que quando nós recebemos o diploma de médico, nós podemos exercer a medicina em toda a sua amplitude. Né? Para você ter uma ideia, a questão da especialidade médica.
eu sou oftalmologista, fiz residência médica e tal, mas se eu não tivesse feito nenhuma residência médica e ao final do curso tivesse segurança de praticar uma determinada especialidade, eu poderia praticar qualquer que fosse, desde que eu me sinta preparado para tal e arque com a responsabilidade. Mesmo sem especialização? Mesmo sem especialização. A especialização, a Associação Médica Brasileira, ela, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, se instituiu a residência médica para quê? Para que a gente possa suprimir as necessidades que o nosso curso de medicina, na maioria das vezes, não suprem. Claro. Então, começou-se a falar da especialidade médica e a lei é clara. Nós podemos praticar medicina no mais amplo, na sua mais amplo leque de especialidades. Mas nós não podemos, por exemplo, sem o devido título de especialista, que pode ser obtido através da residência médica num hospital credenciado, num serviço credenciado pelo Ministério da Educação, ou através de uma prova de título feita pela Associação Médica Brasileira. Se você pratica a especialidade sem o título, você não pode fazer publicidade médica de que você oftalmologista ou qualquer uma outra especialidade. Quer dizer, o que é proibido é que você faça publicidade médica para amealhar clientela sem ter o devido título de especialista registrado em um Conselho Regional de Medicina de qualquer lugar desse país. Essa proposta do governo de instituir também mais especialidades dentro do Mais Médicos, o senhor acha que há uma saída? Eu acho que é uma saída. Agora, nós apresentamos aí numa comissão de trabalho no Senado um programa que, no nosso caso, da nossa especialidade, fala sobre a presença do oftalmologista na assistência básica do SUS. Não é? Nós não temos oftalmologia na assistência básica. Nós fazemos oftalmologia na alta complexidade. Vou te dar um exemplo prático. Se você quiser fazer uma cirurgia de catarata, de glaucoma, algo mais complexo, você tem acesso mais rápido no SUS. Mas vou te dar um exemplo de São Paulo. Hoje, se você quiser fazer um exame de refração, que é a prescrição de lentes, um exame de fundo de olho, um exame de uma doença ocular externa, você passa 6 meses para conseguir agendar nos serviços de saúde do Brasil. Então, a gente agrava até o problema. Sem dúvida. Nós estamos querendo, inclusive, inserir a oftalmologia na assistência básica. Para quê? Para que os lugares longínquos tenham a presença da oftalmologia nos seus serviços de saúde. Você vai me dizer, poxa, mas vocês são só de 16 mil? Não vai dar, não é? Mas nós temos algumas sugestões para isso. Existem proposições de que a gente crie unidades volantes para fazer atendimento, agendamentos prévios em determinadas comunidades e que o oftalmologista da capital vá a essas comunidades menores e faça o atendimento. Alguns programas assim, tem né? Alguns programas piloto. Caminhão com esse atendimento, exatamente. Que vai aos locais mais caminhão com atendimento acesso. Clínico, né? Os caminhões com atendimento cirúrgico são meio controversos, até porque a cirurgia oftalmológica ela exige padrões de asepsia, antisepsia. E aqueles mutirões que são feitos? Porque a gente vê notícia de mutirão, acho até que, exame de catarata, de exames sim, mas cirurgias dentro de unidades móveis, elas requerem um cuidado muito grande, porque nós temos visto aí que algumas vezes isso gera infecções graves, endoftalmites, perda de visão, por conta de asepsia inadequada, porque o grande trânsito de pacientes num lugar tão pequeno e que às vezes não tem as condições adequadas pode colocar em risco a visão das pessoas. Nós achamos, e eu pessoalmente, que tenho muito vínculo com o movimento médico, achamos importante que nós façamos a parte clínica, que é onde as pessoas têm mais necessidade de ter acesso, e a parte cirúrgica nós façamos em unidades que estejam bem preparadas para tal, porque senão nós vamos aumentar sobremaneira o risco de termos resultados que não são adequados para nossas cirurgias, que são cirurgias muito delicadas. Sim. Deputado, só uma última pergunta. O senhor tem algum projeto que o senhor já vai apresentar agora, nesse início de legislatura? A inserção, isso é um projeto de lei que nós, inclusive, conversamos. Nós tivemos uma reunião da nossa diretoria, o professor Milton Ruiz, que é o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
e um grupo de dirigentes, tivemos uma reunião com o senador Romero Jucá, quando nós propusemos a ele de a gente apresentar um projeto de lei que vai começar pelo Senado, onde se aprova mais rapidamente, esse projeto de lei garantindo a presença da oftalmologia na assistência médica. Isso é uma coisa que esse projeto de lei já está sendo preparado e nós esperamos entrar com esse projeto e aprová-lo em 6, 8 meses no Senado, onde a gente consegue aprovar mais rapidamente, e depois esse projeto vem para a Câmara e aí a gente vai trabalhar, articular para que a gente torne esse projeto realidade, que deve melhorar sobremaneira o acesso das pessoas e a saúde ocular no Brasil. Tá certo. Deputado Irã Gonçalves, do PMN de Roraima, muito obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Obrigado a você, Regina. Me convide mais vezes, será um prazer estar aqui. Você pode acessar também na internet o Palavra Aberta. É no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.